gravando. Vou ampliar aqui, então depois que eu terminar os slides, tá? Eu paraliso para tirar algumas dúvidas. Então vocês anotem aí caso eu fale muito rápido alguma coisa, para que eu possa estar voltando aí e explicando. Beleza? Entamoeba histolítica, a nossa popular ameba. Então, a entamoeba histolítica, como o próprio nome já diz, histo vem de tecido, lítica vem de quebra. Seria a ameba comedora de tecidos. Então, passando aqui no mesmo formato, né, da Giardia lamblia que falamos anteriormente, nós temos aqui a classificação taxonômica da entamoeba histolítica. O domínio, o filo, a classe, a ordem. Então, a espécie de maior importância seria a entamoeba histolítica. E recentemente nem tão recentemente, mas uma coisa que vem também recente, vamos dizer assim, de certa forma nova na parasitologia, porque a parasitologia é uma ciência que nós não temos muitas inovações com relação a novos achados de parasitas, ou novas técnicas, ou novos medicamentos. É uma ciência muito estática. Então, é difícil você encontrar um novo parasita, mas entre a entamoeba histolítica é uma entamoeba que é patogênica, e encontramos também uma entamoeba que não é patogênica, mas que ela tem morfologia idêntica à histolítica, que seria a entamoeba dispar. E não tem como, a olho nu, fazer a diferenciação. Nós temos que fazer sim exames moleculares para estar diferenciando a entamoeba histolítica da entamoeba dispar. Com relação à morfologia, nós temos também a forma vegetativa, que seria a forma livre ou forma parasitária, e essa forma é conhecida como trofozoito. Todas as estruturas parasitárias estão aqui. Nós temos o ectoplasma. Ectoplasma é aquele negócio dos caça-fantasmas, né? Não sei o que lá de ectoplasma. Lembrando aqui da minha infância, onde via Ghostbusters. Então nós temos aqui o ectoplasma, o endoplasma. Ecto é fora, né? O endoplasma, que é o material celular interno. Nós temos o núcleo e o endossoma central. Esse núcleo da ameba aqui é chamado cariossoma. E o endossoma seria essa parte central do núcleo. O cariossoma é uma estrutura de suma importância para o diagnóstico de diferentes espécies de ameba não patogênicas. Então, dentre as amebas, as principais maneiras de você distinguir uma ameba patogênica de uma ameba não patogênica, primeiramente, o tamanho da célula como um todo. Depois, o aspecto do cariossoma central. E depois a quantidade de núcleos. Esta aqui, como é uma forma vegetativa, uma forma de vida livre ou uma forma parasitária, não dá para ver aqui os seus núcleos. O núcleo só vai dar para ver quando ela está na forma cística, na forma de cisto, que seria a forma de resistência ou forma infectante. Então, deveremos observar esses três aspectos: o tamanho, a quantidade de núcleos e a morfologia do cariossoma central amebiano. Beleza? Aqui mais para frente, vamos carregar o slide.
Um minuto, está demorando um pouquinho para carregar. Deixa eu voltar aqui para ver se carrega mais rápido. Esse aqui não quer carregar não. Esse aqui tá teimoso. Vou passar aqui para frente. Descarregou. Aqui. Então aqui, ó, nós temos diferentes morfologias amebianas, tá? Então, na figura A, nós temos um trofozoito, que seria a forma vegetativa ou a forma de vida livre, forma vegetativa, forma parasitária, né? Que é o trofozoito da entamoeba coli, aqui no caso, é uma das entamoebas. Então, vários aspectos morfológicos da entamoeba coli. Aqui nós temos um formato que chama prequiste. Aqui nós temos um formato que chama quiste. Esse, na verdade, está em espanhol. Então, pré-cisto, cisto, certo? E aqui nós podemos ver corpúsculos cromatóides que são parte íntegra do estágio morfológico cístico. Então, uma coisa que devemos observar é a quantidade de cistos da entamoeba coli. A entamoeba coli, quando está com cisto plenamente formado, ela tem mais de 4 cistos. Geralmente chega até 8 cistos, não, desculpe, núcleos. Tá? A entamoeba coli, quando está plenamente formada, ela pode chegar até 8 nucleações, acima de 4. Aqui nós já temos uma classificação melhor de identificação das entamoebas. Daqui você pode ver a diferença real do tamanho dos trofozoítos e dos cistos, numa escala aqui de 10 microlitros. Então, como eu falei para vocês, a entamoeba histolítica ela é inconfundível, ela não tem como distinguir da entamoeba dispar. Só que a histolítica é patogênica e a dispar não é patogênica. E nesse caso, como é que se faz? Na dúvida, deve ser tratado. Então, essas outras entamoebas aqui, nenhuma causa quadro infeccioso. Elas são chamadas entamoebas não patogênicas. Mas a partir do momento que você foi diagnosticado, por exemplo, com a entamoeba Hartmanni, significa que você está ingerindo água ou alimentos de locais não muito próprios. Então, da mesma forma que você ingeriu a entamoeba Hartmanni, que não é uma entamoeba saprófita, você poderia ter ingerido uma entamoeba histolítica. Então, na dúvida, faz o tratamento para a entamoeba. É feita a farmacologia terapêutica para o tratamento de entamoeba. Então, aqui é a entamoeba histolítica, nós temos a forma trofozoítica, né, com o cariossoma bem delimitado, bem aqui principalmente no cisto. Você vai ver que o cariossoma ele é fino, ele é delgado, bem delimitado, com o endossoma central bem centralizado. Enquanto a nucleação, dá para ver aqui algumas projeções nucleares. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Geralmente não ultrapassa 4 núcleos. E às vezes não dá para ver nenhum. Mas a importância é isso aqui, é o cariossoma central, com o centro bem definido e bem delgado, bem fino. E o tamanho dela é bem inferior à entamoeba
de maior prevalência, que é a entamoeba coli. Essa aqui é a entamoeba mais comum de se achar no laboratório, tá? Essa aqui é a forma que nós vemos no Lugol, no exame parasitológico convencional. E aqui, tanto essa quanto essa central aqui são formas coradas por hematoxilina férrica. Então, ela permite uma análise mais aprofundada de algumas organelas que podem ser vistas aqui, como, por exemplo, os corpúsculos cromatóides, né, que nós temos aqui. Então, através da coloração de hematoxilina, você consegue ver esses corpúsculos. Tá certo? Então, a entamoeba histolítica e a entamoeba coli são as entamoebas mais comuns para se encontrar no exame de fezes normal, sendo que a forma que nós vamos ver seriam essa última fileira aqui, que é a coloração das fezes diretamente com o Lugol, que é uma substância que vai permitir a refringência do parasita ao ser submetido pelo aumento de 40 com a microscopia direta. Tá certo? Então, guardem bem a morfologia. Qual que seria, se eu perguntasse assim na prova, qual a diferença morfológica entre a entamoeba coli e a entamoeba histolítica? Então, vocês colocariam assim para mim. A entamoeba histolítica possui o cariossoma central e delgado, com fino contorno, delgado ou com fino contorno, certo? E a nucleação com até 4 núcleos, enquanto a entamoeba coli você tem o cariossoma central grosseiro, tá vendo como é que ele é mais grosso? Ele é mal circundado, olha aqui, ó, tem, parece que ele tem uma concentração anormal aqui, ó, aqui falta, aqui você tem uma concentração aumentada, tá? Com endossoma central descentralizado e uma quantidade de núcleos superior a 4, geralmente 8 núcleos, está vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa aqui, ó. Tá? Aqui temos 6 núcleos bem visualizados. O que acontece? Para você contar a quantidade de núcleos e ver esse cariossoma central aqui na microscopia, você tem que fazer um balanço ali, um giro no... Espera aí que eu tenho que apagar o telefone aqui um minutinho, gente. Desculpe aí. Não posso ficar com o telefone o dia inteiro toca. Aí, beleza. Então, como eu estava falando, para você ver todas essas estruturas bem alocadas no microscópio, você tem que fazer um jogo ali, um giro do parafuso micrométrico, que aí através da refringência, tá, o Lugol vai revelar certinho a presença dessas estruturas, dos núcleos, do cariossoma e tal. Então essas são as duas entamoebas mais comuns. Aqui nós temos a forma ameboide, que é a emissão dos pseudópodes, que são os prolongamentos citoplasmáticos, que é a ameba entamoeba histolítica, no caso trofozoito de entamoeba histolítica, utiliza para fazer a invasão e a quebra do tecido. Aqui diversas formas da entamoeba. Essa aqui possivelmente é um cisto de entamoeba coli, porque olha aqui como o cariossoma central está bem grosso e irregular, tá vendo? Aqui ó, a quantidade de núcleos que nós temos aqui ó, superior a 4, então essa aqui é uma clássica entamoeba coli. Aqui já seria uma entamoeba histolítica, só que essa coloração aqui seria a hematoxilina férrica, que a gente não utiliza de forma comum no laboratório. Aqui a forma livre, que deveria ser o mesmo caso da Giardia, através de exame de fezes frescas, tá certo?
Vamos passar aqui ao próximo. Com relação à amebíase, a epidemiologia da amebíase acredita que cerca de 10% da população mundial hoje possui a ameba, é contaminada por este parasita. Então, é um parasita com larga abrangência, sendo que cerca desses 10%, 50 milhões de pessoas podem ter casos invasivos por ano. Então, ela tem uma alta prevalência em países em desenvolvimento. Quando a gente fala em parasitologia, a gente sempre pensa em países com baixo índice de desenvolvimento humano, baixo IDH, certo? Principalmente países da África e países da América Central e da América do Sul, que ainda existe uma prevalência muito grande desses parasitas. As condições sanitárias não são favoráveis. Então, 90% dos portadores eliminam o parasita por cerca de um ano. E esses cistos eles ficam viáveis no ambiente por até 20 dias. Então, é um cisto que tem uma resistência diminuída em relação ao cisto da Giardia lamblia, que eu falei lá atrás para vocês. A Giardia lamblia, o cisto dura no ambiente cerca aí de 2 meses e ele tem uma certa resistência a processos de cloração. Já o cisto de Entamoeba histolítica, ele pode ser viável no ambiente por até 20 dias e ele não tem uma grande resistência ao processo de cloração. E os casos, acho que está mais para frente aqui, deixa eu só confirmar, mas o caso da doença, da gravidade da doença, que seria a patogenia, né? O mecanismo que essa doença, que esse parasita causa a doença no organismo. Então, nós temos a forma intestinal e a forma extraintestinal desses parasitas. Então, vamos lembrar lá do nome, Entamoeba histolítica, que é a invasora de tecidos. Então, ela vai causar uma lesão tecidual na luz intestinal. Ela vai se embrenhar pelas microvelocidades intestinais e vai começar a fazer causar lesões e ela vai comer, literalmente, vai ingerir essas células, esses tecidos intestinais e sangue e hemácias. E isso vai ser um processo massificante que vai causar dor, vai causar contrações intestinais, vai causar diarreia, vai causar flatulência, formação de gases, vai causar acúmulo de líquidos e vai causar também sangramento intestinal. Então, as fezes de portadores de entamoeba histolítica podem ser fezes muco-sanguinolentas. Tem a forma grave da doença, que seria a amebíase extraintestinal. A amebíase extraintestinal é quando o parasita ele não apenas lesa o tecido, mas no processo de lesão tecidual, ele pode acidentalmente encontrar um vaso, por exemplo, o vaso mesentérico. Esse vaso essas veias mesentéricas, elas vão filtrar esse sangue que sai ali do intestino para o sistema porta-hepático. Então, essa ameba pode vir a infectar de forma acidental em termos, né? Seria um agravamento da doença, quando elas encontram uma rede sanguínea que pode estar filtrando para o sistema porta-hepático, ela pode chegar no fígado. No fígado, essa ameba vai causar também lesões teciduais que vão gerar uma lesão nos hepatócitos, um processo inflamatório e pode também formar um cisto amebiano, um abscesso amebiano, né? Esse abscesso seria um conjunto de germes, de amebas, que vão chegar ao fígado, começar a lesar as células, causar uma área
a princípio inflamatória, depois necrótica, e a partir dali essas amebas vão se multiplicando, causando um abscesso amebiano, que vai simular uma área de tumoração. Então, às vezes, tem um achado radiológico de imagem compatível com uma massa no fígado, pensando que poderia ser um adenocarcinoma de fígado, mas na verdade, na hora que vai fazer a biópsia, pode ser que seja uma amebíase extraintestinal, um cisto, um abscesso, desculpe, amebiano, localizado no fígado. E isso pode causar uma disfunção hepática, e essa disfunção hepática pode ter vários graus de severidade, mas é um processo inflamatório que pode gerar muita dor e pode causar disfunção hepática, como eu já disse. A forma intestinal ela pode ser branda ou pode ser aguda. A forma branda é o que o parasita tenta sempre fazer com o organismo, causar o menor efeito possível para que ele fique o máximo de tempo possível espoliando o organismo. Já a forma aguda ela é relacionada à carga parasitária. Se você tem uma grande carga parasitária, então esse parasita vai causar um processo inflamatório no tecido que está parasitando, causando um desconforto abdominal, fezes mucossanguinolentas. Às vezes você pode até desenvolver febre e calafrios. Logo, você procura um tratamento e através desse tratamento automaticamente você elimina os parasitas. Então é aquilo que eu já falei na aula passada. O parasitismo ele vem com a sua evolução com tendências ao comensalismo, né? Ele vem simular um comensalismo, onde você tem um germe que vive dentro de você que não causa mal dentro de você, porque a partir do momento que ele começa a te espoliar, você começa a sentir os sintomas e vai tomar medidas para a eliminação desse germe. Então, a amebíase extraintestinal ela é grave e ela pode levar a óbito, ela pode ocorrer infecções secundárias, ela pode causar uma reação inflamatória difusa no tecido, causando uma necrose tecidual, uma disfunção tecidual ou até uma perda total da função tecidual, fazendo com que a pessoa venha a óbito. O período de incubação das amebas pode durar de 2 a 4 semanas a partir do momento que você faça a ingestão da sua forma infectante. E a forma infectante da amebíase, como eu já falei lá, a forma infectante da amebíase seria a ingestão de cistos de entamoeba histolítica. Tá certo? A amebíase é uma doença relacionada unicamente à entamoeba histolítica. Lembre-se disso. A todas as outras amebas, elas são saprófitas. Elas não causam doenças em condições normais. Tá certo? Vamos passar aqui à frente. Ciclo biológico e transmissão. Então, a principal maneira de transmissão seria através da água e alimentos. Tem a transmissão também sexual relacionada à prática de sexo anal. Fatores agravantes, que seria a falta de higiene, portadores assintomáticos, que eles acabam disseminando o parasita no ambiente, caso não tenha condições sanitárias adequadas, e aglomerações. Então aqui nós temos um esquema que dá para elucidar bem, né? Nós temos aqui a liberação de amebas no intestino,
Essas formas vegetativas ou formas parasitárias, também chamadas trofozoítos, elas vão multiplicar e vão lesar os vasos sanguíneos intestinais. Então, a ameba ou trofozoíto, se você fizer uma biópsia intestinal, muitas vezes esse trofozoíto vai ter hemácias no interior do seu citoplasma, que é o produto da lesão tecidual, tá certo? Então, depois, ao serem eliminadas, esses cistos criam uma parede, uma espessa parede, que da mesma forma que a giardias vai concentrar no seu interior as estruturas básicas para que esse parasita se mantenha vivo no ambiente por cerca de 20 dias. Depois, esses cistos são eliminados juntamente com as fezes, e essas fezes vão contaminar os alimentos e água. E depois que você ingere essa água ou alimentos contaminados com a forma infectante, que a forma infectante, novamente lembrando, seriam cistos de entamoeba histolítica. Aí você dá continuidade a seu ciclo biológico, correto? Passando à frente aqui, nós temos um ciclo biológico da mesma forma um pouquinho melhor identificado, só que aqui mostra também outras complicações dessa ameba, tá? A ameba entamoeba histolítica. Aqui mostra que a pessoa pode se contaminar com a sua forma infectante, que seria os cistos. Esses cistos são ingeridos, vêm aqui pelo trato gastrointestinal superior, cai no estômago e passa até o intestino grosso, certo? Aqui o intestino grosso é onde as entamoebas causam a sua, sua fase parasitária. Enquanto a giardia fica no intestino delgado, na porção superior, as entamoebas elas vão se concentrar na alça ascendente do intestino grosso. Aqui nós temos a alça ascendente, a transversal e a descendente. Aqui seria a primeira porção do intestino grosso ao sair do duodeno. E essa porção aqui ela é muito vascularizada pelas veias mesentéricas intestinais. Então, aqui essas amebas podem atingir essa circulação e, através da circulação, serem encaminhadas principalmente para o fígado. O fígado, porém, também em menor quantidade, mas também tem um potencial de contaminar os pulmões, e você ter a amebíase extraintestinal pulmonar e também a amebíase extraintestinal cerebral. Essas duas formas, essas três formas podem ser fatais, porque vai causar uma reação inflamatória, vai formar o chamado abscesso amebiano. Esse abscesso amebiano vai formar uma área de necrose e essa morte celular vai causar a hipofunção de um órgão ou mesmo a paralisação daquelas células do órgão, causando uma disfunção generalizada do organismo, tá certo? Dependendo da extensão dessa lesão, você vai ter, você pode chegar ao óbito. Então, o diagnóstico diferencial dessas lesões, desses abscessos amebianos, tem que ser feita a biópsia para exclusão da possibilidade de tumor, tá certo? São formas bem raras, vamos dizer assim, não raras, mas incomuns da doença amebíase, certo? Mas elas devem ser feitos o diagnóstico diferencial através da biópsia, porque às vezes o médico, se ele não tomar esse cuidado, ele pode, por exemplo, recomendar um paciente para uma avaliação do oncologista, para, vamos dizer assim, dar um
pré-diagnóstico de câncer por uma pessoa sem uma biópsia conclusiva e, na verdade, essa pessoa está com um parasitismo extraintestinal. Então, é muito importante a biópsia para confirmar estes casos. Passando ao próximo slide. Para o diagnóstico, nós temos o diagnóstico clínico, né, que é baseado nos sinais e sintomas da doença ao ser relatada para o médico, se achar por bem, não precisa nem pedir os exames parasitológicos de fezes, né? Basta fazer o tratamento, que é um tratamento padrão para entamoeba. Diagnóstico laboratorial, que é a pesquisa do parasita em fezes. E esse parasita em fezes, nós vamos achar a sua forma infectante. E a sua forma infectante são os cistos, certo? Pode ser feito também pelos aspirados, através de endoscopia ou a proctoscopia, que seria a endoscopia pela boca de baixo. Se é que vocês me entenderam, certo? Tem a boca de cima e a boca de baixo. Endoscopia, boca de cima. Proctoscopia, boca de baixo. Beleza? Vocês me entenderam, né? E através do diagnóstico de imagem. No diagnóstico de imagem, nós temos lá o abscesso amebiano, que deve ser confirmado através do exame histopatológico, da biópsia. Certo? Depois, nós temos aqui o tratamento. O tratamento, ele basicamente bem parecido com o tratamento da giardia. Somente o albendazol, que na giardia pode ser utilizado. Na amebise ele não tem ação, o albendazol não tem ação para a amebise. É um medicamento que é mais utilizado, que na minha opinião é mais eficaz tanto para amebise quanto para a giardíase, seria o secnidazol. E o secnidazol também tem a vantagem de ser uma dose única, mas eu já adianto para vocês que é um medicamento que tem um efeito colateral bem exacerbado. Ele dá um gosto metálico na boca muito forte, pode dar enjoo e é completamente contraindicado para lactentes, gestantes e pessoas que fazem o uso de álcool, pois pode causar uma hepatite medicamentosa. Por si só, ele já pode causar uma reação inflamatória no fígado, uma hepatite medicamentosa. Quando você utiliza juntamente o álcool, essa reação multiplica a possibilidade dela acontecer. Esses medicamentos eles devem ser evitados no primeiro trimestre de gravidez ou durante a amamentação. E, por último aqui, o último slide, medidas de controle. Essas medidas elas são repetitivas, mas em parasitologia não tem muito o que se fazer. Utilizar essas medidas como um controle geral para todos os parasitas que têm o ciclo oral fecal. E essas medidas estão relacionadas: evitar contaminação com água, alimentos, saneamento, educação, controle de portadores, manipuladores de alimento, medidas mais específicas relacionadas à pessoa, que é a lavagem das mãos, dos alimentos, diagnóstico dos portadores em aglomerações, afastar esses portadores, isolamento entérico e internos, por exemplo, a pessoa que está no hospital, internado numa ala comunitária com diarreia, e um enfermeiro vai lá, mexe com ele, manipula, depois vai em outro paciente. Então tem que ter um isolamento desses pacientes para que não tenha a transmissão acidental, afastamento dos manipuladores de alimentos. Bom, basicamente é isto, esse slide. Agora fico aqui aberto a perguntas, podem falar. Estou aguardando alguma dúvida. Pois não, podem escrever. Já estão dormindo aí? Minha voz está hipnotizando vocês? Deve estar, né? Até eu tô me sentindo hipnotizado. Falo pra caramba. Ninguém aguenta eu. Pode falar, Tainá. Qual dúvida você tem?
É o frio, tá certo. Ó, nada impede você estar tomando aí uma deliciosa caneca de chocolate quente, né? Um cappuccino, né? Com uma meia de lã bem quentinha, um gorro quentinho, um cobertor, enquanto eu vou falando para vocês. Vocês vão escutando aí, quando vê, já amanheceu, vocês estão aí no subconsciente gravado todas as entrelinhas da parasitologia aqui postada por mim. Ah, falar nisso, deixa eu gravar a aula aqui, pera aí. Aí,